você que está conectado conosco também. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Nós tivemos a informação hoje que dois príncipes das fileiras do reino, do céu na terra, voltaram para casa. Então nós compartilhamos e nos colocamos lado a lado com os nossos irmãos da Assembleia de Deus, do estado do Mato Grosso, no Brasil. Que Deus console a família, que Deus abençoe vocês, que dê sabedoria para esse tempo e que nós continuemos como igreja do Senhor, unidos em oração, uns pelos outros e sendo luz do mundo. Nós somos um farol, as pessoas precisam de uma direção e a igreja é essa voz profética que o Senhor Jesus confiou a missão para esse tempo, até a volta dele. Amém, queridos? Gênesis 12, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos. Espírito da graça, em nome de Jesus, ministra a tua doce, bendita, preciosa palavra no nosso coração. Fala conosco dentro da necessidade de cada um, que o Senhor possa ministrar, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está feliz com Jesus? Nós não estamos felizes com o momento que nós estamos vivendo, né? Nem tem como estarmos felizes, seria uma hipocrisia, mas nós temos a paz de Cristo, que excede todo o entendimento e que está em nós. Amém, queridos? Eu quero falar com você hoje sobre crescimento exponencial. Nós tivemos essa série voltada aí para uma palavra mais para liderança, falamos sobre identidade, falamos sobre propósito, identidade, falamos sobre destino, e eu quero falar hoje com você sobre crescimento exponencial. O desejo do coração de Deus é que nós cresçamos. Quem fica parado é poste, né? Homem, mulher de Deus, ele nasceu para crescer, para avançar, para conquistar. E em tempos como esse a gente vai baixando a luz, né? Vai baixando a guarda, vai ficando meio desanimado, meio cansado, vai remando mais devagar, vai inventando umas desculpas para a gente mesmo, né? Não confie na tua alma, não confie na tua mente, porque você fala assim: amanhã eu vou levantar às 6 horas da manhã e vou fazer uma caminhada de meia hora. A hora que você acorda às 6 horas da manhã, você fala: não, eu vou deixar para amanhã, eu vou dormir mais meia hora. Não confie na tua mente, não confie nas tuas emoções, não confie nessa voz que está falando para você: para, descansa. Tem gente que está falando assim: nossa, graças a Deus chegou o verão, estou precisando descansar. Está 3 meses em casa, descansar do quê? Pensa comigo, é uma voz mentirosa, está enganando você. Não é sua essa voz, e não é de Deus. Então arranca ela, manda ela embora, fala: peraí, eu sou um homem e uma mulher de Deus, que nasceu para vencer, que nasceu para dar certo, que nasceu para crescer. Eu sou chamado para fazer a diferença. Amém, queridos? Então, temos que ter esse entendimento. Deus, ele é um Deus de aliança, e é engraçado que a primeira aliança que a gente vai ver na Bíblia ali de Abraão, em Abraão, a primeira aliança de Abraão, não fora da aliança do Éden, da aliança com Adão. Essa aliança abraâmica, a primeira aliança de Deus com Abraão, é uma aliança de fogo. Uma aliança de fogo consumidor, porque Deus é um fogo consumidor. E a gente vai ver essa aliança ali em Gênesis 15, quando Deus chama Abraão e fala assim: ó, ele estava meio desanimado, meio cansadão, Deus fala: vem aqui fora. Olha lá as estrelas do céu, olha aí, eu vou fazer de você alguém grande. É a única história que a gente vê na Bíblia que começa na Bíblia, e ela não tem outra parecida, mas Deus fala: eu vou levantar você para um tempo, para ser algo profético. Abraão é o começo da nossa história de peregrinação na terra. Abraão foi chamado, ele foi tirado de um ambiente que ele estava, da Mesopotâmia, uma terra de idolatria, uma terra de costumes fora de Deus, e ele está lá no meio daquele monte de Deus, e um dia Deus fala com ele. Ele ouve uma voz, e Deus fala: Abraão!
Da onde veio aquela voz? Não existia aquilo. E Deus diz para ele: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. E ser tu uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu não sei o ser, mas o cara, eu acho que ele era meio maluco, e ele decide ouvir aquela voz, obedecer, e ele vai. E é interessante que a Bíblia diz que o sacerdote deve manter a chama acesa, amém, queridos? Então, quando ele chega ali no Gênesis 15, a gente vai perceber que Deus fala para Abraão e pede para ele uma oferta. Fala: ó, pega uma novilha, pega aqui uns animalzinhos aqui, pega uns passarinhos aqui, umas aves, e faz uma oferta para mim. E Abraão faz aquela oferta e coloca ela lá, e não toca nela, vem umas aves de rapina, ele espanta, e vem um sono profundo sobre Abraão, porque a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. E vem um sono profundo, e ele está naquele sono profundo, e de repente aparece uma tocha de fogo. Um fogo, e vem e consome aquilo, e Deus fala com Abraão, fazendo: eu estou fazendo uma aliança com você. Deus tem uma aliança comigo e com você. Nós somos geração de Abraão. A gente até canta aquela cançãozinha, né? Pai Abraão tem muitos filhos, né? Você cantou ela, quantas vezes já cantou ela? Nós somos essa geração de Abraão, né? Somos esse povo dele, esse povo chamado por ele. E é interessante que quando a gente fala desse batismo de fogo, a gente vai perceber em Mateus 3,11, João falando assim: olha, eu vos batizo com água, mas virá um após mim, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um fogo. E Abraão é esse nosso paizão, né? Então, começou tudo nele, tudo começa nele. E aqui Deus apresenta para Abraão algo novo, porque Deus é um Deus de novidades, é um Deus de aliança. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu estava numa igreja, e eu nem era convertido. Pensa comigo, pastor Zacarias, eu fumava, bebia, gostava da coisa errada lá fora, de tudo quanto é jeito. Pensa num cara que era atravessado, era eu. E naquele dia, Deus pegou uma pessoa, num culto como esse, tinha menos gente, eu acho. Pegou uma pessoa e falou assim: ó, você vai ser pastor. Eu falei: errou feio esse, hein? Que profetada. Eu falei: a última coisa que eu vou ser na minha vida é pastor. Eu falei: pois é, né? Está aí, né? Então, e naquele dia o pregador, ele falou algo que foi muito interessante. Ele falou: Deus tem um batismo que é de fogo. Então, enquanto não se preocupa que o nosso ar-condicionado, ele não está com problema, ele está funcionando perfeitamente. Mas enquanto eu estou falando aqui hoje, e você na sua casa, o Espírito Santo quer batizar algumas pessoas com esse fogo. E não precisa de estardalhaço. Vai começar a subir um calor dentro de você, vai começar a aquecer, você vai começar a sentir, alguns vão transpirar muito, porque é um batismo de fogo que ele faz, e nós precisamos dessa experiência do sobrenatural com Deus, porque o nosso Deus, ele é o Deus do sobrenatural, queridos. Os nossos adolescentes, as nossas crianças precisam ter experiência com esse sobrenatural de Deus. As pessoas, você conversa com um adolescente e pergunta: que tipo de filme você gosta? Ele: de terror. Por que ele gosta de filme de terror? Porque ele quer ter uma experiência com o sobrenatural. Mas a experiência com o sobrenatural de Deus é infinitamente melhor. Nós somos uma igreja pentecostal, não? Sim ou não? Somos um povo batizado com o Espírito Santo, sim ou não? Nós cremos no dom, sim ou não? Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Então, Deus apresenta algo novo para Abraão, uma novidade. Deus está dizendo: ó, eu estou trazendo uma coisa nova para você. E Deus fala para ele: eu estou te dando uma visão, eu estou te dando sementes e eu estou te dando uma terra. E Abraão podia ter dito assim: olha, não, porque escolhas a gente tem todo dia. Você pode dizer não: pastor, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero esse ministério, eu não quero esse projeto, eu não quero essa casa, eu não quero esse carro, eu não quero esse trabalho. Você tem a opção de dizer não. Eu não quero aprender, eu não quero crescer, eu não quero conquistar, eu não quero sair da minha zona de conforto. Estava tudo muito bom para Abraão, estava tudo muito tranquilo, muito gostoso. Quando Deus fala para ele: sai da tua terra,
A palavra que Deus usa aqui do hebraico é eres, é o lugar que você tem domínio, o lugar que você considera seu. E Deus fala para ele assim, ó, vai para a terra que eu te mostrarei, do hebraico raá, de ver com os olhos, de ter uma visão, de ter discernimento, de considerar, de ter uma direção. Eu vou te mostrar uma nova direção, eu vou te levar para um lugar novo, para uma nova experiência, para um novo tempo. E ele diz, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se na primeira vez que ele falou terra, ele usou eres, que significa o lugar que você acha que é teu e que você domina, agora terra, ele está usando a palavra damá, de Adão, que significa a terra como um todo, o solo, o barro. Eu vou te levar para um lugar geográfico que você vai conquistar. E eu vim aqui para dizer para algumas pessoas que estão me ouvindo, que você tem um problema com terras. Tomaram terras tuas, eu não sei se foi terreno, se foi lote, fazenda, chácara, e Deus vai restituir na tua vida. Eu não sei, depois você testemunha para o pastor Zacarias, quando acontecer. Deus vai fazer um negócio aí na tua vida. Então, Deus está falando para Abraão assim, olha, eu vou te dar um crescimento exponencial, Abraão. Mas você precisa sair do teu lugar de conforto, da tua zona de conforto. Eu quero dar para você, então, 5 passos para um crescimento exponencial, mas antes eu preciso falar com você sobre esse aspecto das escolhas, porque a escolha faz parte da nossa vida. Enquanto eu vou falando, eu preciso tomar água aqui, porque estou com calor aqui já, e aqui hoje o calor que eu estou sentindo deve ser da lâmpada. Você vai sentir um calor aí, deixa o Espírito Santo fazendo aí. Pode falar para ele, fala assim, pode falar bem baixinho, fala assim, Espírito Santo, faz em mim, né? Me ajuda aqui, você que está aqui, olha para o teu irmão, não pode nele, não pode abraçar, tocar, mas você pode falar para ele, eu sei que você estava com saudade disso, então fala para ele assim, ó, vai tocar em você. Tem umas moças aqui simpáticas que elas estão numa idade assim de meio termo. Não se preocupa que não é aquela época que chegou, não, que dá muito calor, não. É o Espírito Santo mesmo, tá? Fica tranquilo. É o Espírito Santo. Então, alguns aspectos da escolha quando a gente olha para essa história de Abraão. Primeiro, os direcionadores da escolha. O que direciona as nossas escolhas. Salmos 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha, os direcionadores das tuas escolhas de vida, os teus pais direcionam você. O teu pai fala para você, faz isso, não faz isso, faz aquilo, não faz aquilo outro, estuda isso. Os teus professores direcionam você. Nós temos um problema seríssimo de doutrinação cultural por causa de professores que foram doutrinados na sua infância. E é seríssimo, a igreja tem que se posicionar nisso. Mas os professores, eles direcionam a gente. Você tem direcionadores, os teus chefes, teus líderes são direcionadores sobre a tua vida, os teus mentores, o teu coração, os teus pastores, a mídia. A mídia é uma cultura doutrinadora. Você assiste um filme que ela vai te falar para você a roupa que você deve vestir, o corte de cabelo que você vai ter que ter, os lugares que você pode frequentar. Então, tem uma série de coisas aí que as tendências... Ah, pastor, isso aqui agora é tendência. Pode ser uma tendência do inferno na tua vida. Está direcionando você. E você está aceitando aquilo entrar dentro da sua casa como um hábito bom. Então, nós temos vários direcionadores. Só tem uma coisa que Deus não criou. E Jesus deu a paternidade dela para Satanás, a mentira. Jesus falou assim, ele é o pai da mentira. Lembrando do pastor Celso que estava falando para nós aqui que Deus criou todas as coisas, tudo ele criou, é verdade, isso é lindo, maravilhoso. Mas tem uma coisa que ele não criou, a mentira. Satanás é o pai da mentira. Então, você tem que ter certeza que o primeiro direcionador das suas escolhas é Deus. Ao homem que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. A primeira pessoa que deve instruir você é o Senhor. Pastor, e como é que eu vou saber, pastor, se é de Deus ou não? Eu crivo na palavra de Deus. Está escrito? A pergunta é, está escrito? Porque se não tiver escrito, cai fora.
Uma boa mentoria levará você para um crescimento exponencial. Agora, essa boa mentoria, esse bom coaching, esse bom treinamento, esse bom livro, esse bom filme, ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Uma definição de exponencial, né, um crescimento exponencial. O que é exponencial, pastor? Algo que é considerado acima do comum. E o seu conhecimento não é a única coisa que cresceu como resultado da influência do seu mentor. Quando você tem um mentor, alguém que direciona você, que te orienta, te capacita, você também cresce, a sua forma de pensar muda, a sua forma de vestir muda, de comer muda, as suas escolhas melhoram como resultado das suas escolhas. Eu quero emagrecer. Aí você vai na onde? Numa pessoa que vai ensinar a fazer comida certa. Vai num profissional, num performance trainer lá, sei lá como que funciona esse negócio, para você poder ter o corpo que você quer. Então, esses mentores ajudam você a crescer. E quando você decide o que quer e permite que o Espírito Santo de Deus seja o mentor número 1 para todas as áreas da sua vida, ele te ajuda a discipular o teu pensamento. Porque tudo começa na mente. Uma mente que é dominada pelo Espírito Santo, ela tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo vai nos direcionar naquilo que nós quisermos. E se Ele lidera, não haverá escolhas ruins na sua vida. Em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Graças a Deus pelo Espírito Santo, querido. Você pode dobrar o teu joelho lá na tua casa e falar assim: Espírito Santo, eu preciso de sabedoria nesse sentido, de direção. Para onde que eu vou? O que que eu faço? O que que eu falo? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos saber sobre escolhas, os direcionadores da nossa escolha. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Alguns dizem, a piadinha de mau gosto, que diz que quando Deus falou para Abraão assim, sai do meio da tua parentela, ele falou: é Deus, eu vou. Né? Não queria ficar no meio da parentela de jeito nenhum. Né? Não é isso. Deus falou, ele entendeu que era Deus. A minha parentela é uma bênção na minha vida, mas eu estou muito longe dela nesse momento. Muito longe. Mas ele é uma bênção de Deus. O segundo aspecto sobre escolha que nós precisamos aprender é a assertividade nas escolhas. Quantas vezes você já errou? Não é fácil acertar. Errar é muito fácil. Aliás, é mais fácil errar do que acertar. Cânticos 2,15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Quando nós olhamos para as estratégias malignas que nos forçam a distanciar de Deus, o marketing delas é muito bom. Se tem uma coisa que o Satanás é bom, é no marketing. Satanás vende algo muito ruim de forma muito boa. E a igreja vende algo muito bom, às vezes, de forma muito ruim. Sabe que uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu fui chamado para o ministério de intercessão, e aí eu fui conversar com algumas pessoas, eu falei: pelo amor de Deus, recusa, não aceita não, porque você vai orar, o Satanás vai retalhar, vai vir para cima da tua vida, vai acabar com a tua casa, com o teu casamento, com as tuas finanças, com o teu filho. Ministério de intercessão é coisa terrível. Eu falei: então, se fosse assim, pastor estava tudo lascado. Porque o que pastor sabe fazer é orar pelos outros. Ministério de intercessão é lindo, ser intercessor é a coisa mais gostosa do mundo. É maravilhoso, é leve, é fácil, é gostoso. Até porque você está num ambiente de proteção com Deus. Se tem alguém que tem poder, é Jesus. O intercessor é o único. Então, temos esse entendimento. Nós precisamos ter medo, não do inferno, mas nós precisamos ter medo de ir para o inferno. O marketing do inferno, ele mostra que o inferno não é tão ruim assim. É ruim assim, sim. É muito ruim. E a porta do inferno, Jesus disse que ela é larga, espaçosa. E ele disse que muitos entram por ela. E Jesus, ao falar a respeito desse assunto em Mateus 7,14, ele diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos
os que se acertam com ela. Ela é estreita, e ele não diz que é poucos que entram, não. Ele diz que é poucos que se acertam. Que acertam com ela, que se entende com ela, porque ela é baseada em princípio. É fácil errar, muito fácil. Então, a assertividade da escolha é um outro aspecto importante de você analisar antes de tomar uma decisão na sua vida, para o seu crescimento. A terceira coisa são as consequências dessa escolha. Em Salmos 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Esse texto fala de direcionadores para nossas vidas. Ele diz, olha, conselho dos ímpios é um direcionador para a nossa vida. Você vai ouvir alguém que não teme a Deus? Pastor, eu estou ouvindo essa pessoa aqui, mas o conselho é bom, mas ela teme a Deus? Porque se ela não teme a Deus, acende a luzinha. É o que a Bíblia diz para nós. Ó, segundo direcionador aqui, ó, caminho dos pecadores. Parece agradável demais, mas é de Deus? Pode ser bom, mas é de Deus? Essa que você tem que acender a luzinha, né? E ele diz também um outro direcionador, roda dos escarnecedores. Eu tenho certeza que essas pessoas que zombam de Deus, elas estão rodeando a gente em todo lugar. Nós amamos as pessoas, e nós temos que estar em todos os ambientes possíveis, como homens e mulheres de Deus, amém, queridos? Mas o sistema do mundo, nós não podemos aceitá-lo. Então, se zomba de Deus, é uma boa escolha, porque o teu prazer tem que estar na lei de Deus. E esse texto ele fala de assertividade, porque ele diz, na sua lei medita de dia e de noite. E ele diz que essa pessoa é como uma árvore plantada. Esse texto fala de consequências. Ele diz, as folhagens não murcham, estão sempre bem. Ele diz, no devido tempo dá o seu fruto. Quais os frutos temos produzidos, né? Temos que pensar sobre isso. E ele diz que os ímpios não são assim. Consequência, ele diz, são como a palha que o vento leva. Então, para a gente estar fechando isso aqui e entender esse crescimento exponencial, eu queria pensar com você sobre a lei moral. Como é que funciona a lei moral? Imagina que você plantou um jardim na sua casa. E enquanto eu orava a respeito desse culto, Deus me dava uma visão de uma igreja num lugar muito amplo, com muita grama e muita árvore, como um jardim de Deus. Talvez seja um propósito futuro de Deus para Canaã, não sei, né? Mas pensa comigo que você plantou um jardim muito lindo e todas as pessoas passam em cima dele o tempo todo. O que vai acontecer com a grama? Ela vai morrer, ela não vai sobreviver, porque está sendo pisada o tempo todo. Aí você pega uma plaquinha e escreve, não pise na grama, e coloca na plaquinha, a plaquinha no jardim. As pessoas param de pisar no jardim porque agora tem uma lei. Antes todo mundo pisava porque não tinha lei, ninguém sabia. Agora tem uma lei que diz, não pise na grama. A grama fica linda, maravilhosa, porque tem uma lei que define. O que Jesus fez? Ele veio e tirou essa plaquinha. Só que a lei de não pise na grama continua, mas agora ela é moral, não está mais numa placa, está no coração. Eu tenho que saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. É isso que funciona. Então, a graça de Deus, ela não nos isenta de vivermos pelos princípios de Deus. Quando decidimos assim, isso se torna justiça própria. Eu vou viver do meu jeito, isso é justiça própria. Eu vou viver como eu quero. Nós pisamos na grama a hora que nós quisermos. Ninguém tem nada a ver com isso. A grama é minha, eu piso a hora que... Não pisa a hora que você quer. Porque tem uma lei que diz que não pode.
e você precisa preservar. Em Romanos 10, 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Existem princípios de Deus para vivermos, que vão definir um crescimento exponencial saudável. Foi o que Deus falou para Abraão: sai e vai, eu vou te mostrar e eu vou abençoar você. E Deus cria padrões para que Abraão pudesse viver. E um desses padrões está estabelecido na aliança que Deus fez com ele. Dito isto, 5 passos para nós podermos orar, né? 5 passos para um crescimento exponencial que eu vejo em Abraão. Primeiro, seja sensível à voz do Senhor. O texto diz: disse o Senhor a Abraão. Seja sensível à voz de Deus. Nós temos um Deus que fala, amém? Diga assim: Deus fala. Abraão estava bem. Estava tudo certo, a casa dele, estava tudo organizado, as finanças estavam organizadas, a família organizada, e Deus o chamou. E Deus chamou. Então, para ter equilíbrio, para fazer o que é certo, para tomar decisões a curto, médio e longo prazo, você precisa ouvir a Deus. E ouvir a Deus nem sempre significa te levar para o lugar que você quer, mas para o lugar que Ele deseja para você. Olha, você pode estar bem, você pode estar tudo certinho com você, porque a gente vai construindo esse ambiente. Olha, eu construí a minha casa, eu construí o meu ministério, eu consegui o meu trabalho, eu estou com a minha promoção, agora eu comprei esse carro, eu organizei tudo isso aqui, e de repente Deus chega para você e fala: sai, é hora de mudar. É hora de fazer uma coisa nova. De repente você está pensando: ó, eu vou fazer isso aqui. E Deus fala: não vai não. Você vai fazer o que eu quero. Aleluia. E aí você tem que sair desse lugar. Você pode estar bem, tudo certinho, e de repente Deus chega e fala: ó, o que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra. Deslocamento. Do meio da tua parentela, da tua casa. Renúncias. Mudanças. Fazem parte da caminhada cristã. Quem anda com Deus, a sua casa tem que caber dentro da mala. Porque você nunca sabe quanto tempo você fica. Porque Deus chama. Qual é o seu próximo passo? Deus é uma pessoa, Deus fala, Ele diz assim: olha, sai e vai. Qual que é o próximo passo que Deus está dando para você? Não existe lugar neutro na terra. Em Efésios 4, 27, nem deis lugar ao diabo. A palavra lugar aqui é topos, de topografia. Não existe lugar neutro na terra. Pode estar indo tudo muito bem, ou pode estar indo tudo muito ruim, mas Deus falou, acabou. Então seja sensível à voz de Deus, ouça Ele. Nós precisamos ouvir a Deus, amém, queridos? A segunda coisa para um crescimento exponencial: esteja disponível para o novo. Aí quando acontece o novo, você fala assim: não concordo. Você orou 10 anos, Deus muda, Deus transforma, Deus vem com a resposta, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E aí Deus fala: tá bom, estou trazendo um novo para a tua vida agora. Ah, Deus, esse novo aí, quero não. Esse novo aí não vai dar certo. Tem um amigo meu que, quando a filha dele fez 15 anos, ele falou para ela assim: minha filha, ó, para casar, primeira característica, tem que ser homem de Deus. Segundo, tem que ser bonito. Terceiro, tem que ser trabalhador. Quarto, tem que ter família, referência de família. Quinto, tem que gostar de estudar, de trabalhar. Sexto, tem que ser homem envolvido nas coisas de Deus, na obra, na igreja. Tá bom, minha filha? Tá bom, pai. Quando ela fez 21 anos, falou assim: minha filha, se for um homem de Deus, já tá bom demais. Não casava, 21 anos, aí vai ter que casar, velho. Esteja disponível para o novo. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Deus não está comprometido com o teu conforto, Deus está comprometido com o plano dele. O que não é frustrado é os planos do Senhor. Existem 2 características que atraem o coração de Deus: disponibilidade e disposição. Se você tiver disposição para fazer, mas não tiver disponibilidade, não adianta nada. E se você tiver disponibilidade, mas não tiver disposição, for preguiçoso, também não resolve.
Disposição e disponibilidade. Lembra de Davi? Davi falou assim: eu não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Qualquer empreendimento que você dispuser para fazer, ele precisa de esforço, suor e tempo. Tem que fazer, tem que se colocar lá. Então, esteja disponível para o novo. Não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. Deus quer abençoar. Não, agora eu vou dar um passo. Aí, pelo amor de Deus, você tem coragem demais, não faz isso. Cara, como que Deus vai abençoar o novo se você não vai? Se lança. Se lança, mergulha. Eu sou meio maluco nesse sentido. Deus abana a bandeirinha assim, ó, novo. Eu falo, estou indo, meu amor. E a minha esposa que é mais doida que eu, ela fala, estou indo junto. Um dia eu estou no culto, pastor, sentado na frente, assim, um pastor pregando. Nem lembro quem que era o cara. Porque eu fiquei tão envolvido com o trem lá que eu não sabia, eu não sei nem qual que foi a mensagem, mas eu lembro da situação. E ele falando assim, ó, Deus está falando no teu coração agora, porque ele vai requerer algo de você. O culto quer, falou assim, ó, Deus mandou dar o carro. Nós tínhamos um Honda Civic 0. Deus mandou dar o carro. Ela falou assim, dá? Eu falei, não, era para você falar, não. Ela falou, mas Deus está mandando você dar, não vou. Eu falei, peguei o bolso, fui lá no carro, peguei documento, peguei chave, fui lá no gasofilácio, apertei. Estou saindo da igreja, eu, a Tânia e o Raniel, de a pé para ir para casa. Lá vem, acho que era tesoureiro da igreja. Seu Edson, o senhor podia ir com o carro para casa e amanhã a gente resolvia. Eu falei, eu não, eu dei de vocês, guarda dentro da igreja, eu vou embora de a pé, com a minha família. Deus falou, se tem alguém que pode me abençoar, é Deus. Deus pode te dar casa, carro, trabalho, vida, é Deus, querido. Esteja disponível. Terceiro, não tenha medo de assumir riscos. Não tenha medo. Ele diz, e vai para a terra que eu te mostrarei. Nem sabe que terra que é ainda. Não tenha medo de assumir risco. Se você só consegue ver o que todos estão vendo, é natural, não é sobrenatural. Sair sem saber para onde. Quando Davi decidiu enfrentar Golias, ele passou no riacho e catou 5 pedrinhas. Ele não sabia o que ia enfrentar, mas ele tinha algo chamado prudência. Ele só usou uma. Tem gente que fala que é porque tinha 5 gigantes e tal. Ele só usou uma com Golias, mas ele levou 5. Prudência na tomada de decisão, cautela. O cara estava acostumado a matar urso, matar leão, um gigante não era nada. Mas prudência, porque poderia ser que a primeira pedra fracassasse. Tem alternativas. Deus não precisa mostrar, Deus precisa falar. Vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou. Ele não precisa mostrar, ele precisa falar. Tem que ter uma convicção interna. Agora, não vá sozinho. Tem gente que vai sozinho. Se a minha esposa não for comigo, eu não vou, não é de Deus. Ah, não, Deus está mandando fazer um negócio aqui, ó, mas a minha família vai ficar para trás. Não deixa, não. Leva ela junto. Aqueles que Deus te deu é responsabilidade sua. Quarto, estou encerrando. Seja um visionário. O profeta Abacuque diz, escreve a visão. Se você não sabe para onde vai, aonde você chegar está bom. Então você precisa escrever o que você quer para esse ano ainda. Nós estamos no meio do ano. O que você quer para o ano que vem? O que você quer para daqui a 5 anos? O que você quer para o teu ministério? O que você quer para a tua família? Escreve. Tem que escrever, tem que colocar no papel. Prega lá no guarda-roupa, no espelho. Fala, Deus, eu quero isso aqui, ó. Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Coloca lá. Projeta isso na tua vida. Por quê? Porque quando você vê, isso vai gerar em você a fé para realizar. A fé para poder alcançar. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. E a convicção de fatos que não se veem. Então eu não sei como, mas eu vou conseguir. Vai dar certo. Pense grande, foque nas oportunidades. Tem um amigo meu que diz assim, ó, chuta na lua. Se você acertar nas estrelas, já está bom demais. Então, você tem que pensar grande. Administre seu tempo. Administre os seus recursos. Identifique e elimine aquilo que limita você. Você não vai estar pronto enquanto você não acreditar. O desafio com Deus não é estar preparado, é crer. O resto vai acontecendo no caminho. E por último,
Decida viver por princípios. Deus diz para ele: eu abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão é o homem na Bíblia que tipifica o próprio Deus, pai de multidões. Abraão, Deus e o homem juntos. Pai exaltado. É o único que Deus pediu: me dá o teu filho, porque Isaac tipifica Cristo. Andava por princípios, amigo de Deus. E ele teve Isaac lá no final. Porque tem um ditado que diz que avião na pista só decola no fim. É no fim que o negócio... Conforme você vai andando com Deus, você vai ganhando maturidade, vai ganhando experiência, vai ganhando intimidade, vai ganhando velocidade. Em Hebreus 2,16, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Abraão obedeceu, não permaneceu, andou com Deus. Em Romanos 4,18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Nós somos a descendência de Abraão, amém? E esse Deus nosso é um Deus de recompensas. Quando ele fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus está falando assim: olha, eu sou um Deus de recompensa. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus recompensa. Diga para você mesmo: Deus recompensa. Farei de ti uma grande nação. Deus estava dizendo para Abraão: sai do teu velho normal, você vai passar por uma transição, por uma peregrinação, para você chegar para o novo normal. A terra que Deus estava dando para Abraão é Canaã, que foi maldita e foi resgatada por ele, que é uma outra história. Mas esse homem teve um crescimento exponencial. A Bíblia diz: porque ele creu em Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Para um calor encher você. Eu quero que você tenha uma experiência com Deus.